E quase 6 milhões de pessoas estão com as doses de reforço da vacina contra a Covid em atraso. Os faltosos contribuem para o aumento do número de casos da doença e também para o surgimento de novas variantes. Nesta semana, a Bahia voltou a atingir a marca de 15 mil casos ativos da Covid-19, número que não era visto no estado desde junho de 2021. E o crescimento veio antes mesmo das férias escolares e das festas juninas. Esse aumento que nós percebemos desde antes do São João tem se concretizado. Dia a dia a gente percebe esse aumento. Ainda não é um aumento assim de uma situação de emergência sanitária, como nós tivemos aquelas 3 grandes ondas nos 2 últimos anos, mas de fato tem um indicativo ali de que está tendo aumento de casos e principalmente está tendo aumento de casos ativos, que são aquelas pessoas que estão em curso da doença e são potenciais transmissores para outras pessoas. Então, isso sim é que pode originar uma explosão de novos casos. Entre as pessoas que estão atualmente com a doença, muitos já tiveram o vírus outras vezes e já estão na 2ª, 3ª ou até 4ª infecção pela Covid. A reinfecção com a Covid-19 pode acontecer também com quem já está com o esquema vacinal completo. Isso porque o vírus tem sofrido diversas mutações com o passar do tempo, desde a primeira variante que deu início à pandemia. A vacina produz a defesa, os anticorpos, e essa defesa tem um limite, porque o vírus, a proporção que ele vai se multiplicando no organismo do ser humano, ele vai sofrendo mutação. Por quê? Ele vai tendo uma pressão sobre ele de defesa e ele vai tentar escapar dessa defesa e consegue escapar. Aquela multidão de vírus que conseguir escapar vai gerar novos vírus que aprendem a se defender. As pessoas tomaram a primeira dose, a segunda e a terceira. Então, existem pessoas que não tomaram vacina de jeito nenhum, existem pessoas que só tomaram a primeira dose. Então, o vírus aproveita essas pessoas também para se multiplicar intensamente, sem defesa, e gerar novas variantes. O espaço entre a primeira e a 2ª infecção pela Covid de Janusca foi de 6 meses. A advogada teve o vírus em dezembro do ano passado e agora está com a doença novamente, mas os sintomas foram bem diferentes. Na primeira vez, eu tive mais sintomas gripais, né? Coriza, a garganta ficou super inflamada, febre, né? Dor no corpo, dor de cabeça. Dessa segunda vez, o que me deixou mais assim foi a diarreia, a questão da diarreia, mas eu não tive sintomas gripais, que é o que me incomoda mais. A vacinação continua sendo a melhor forma de se proteger da Covid-19, mesmo com as variantes. Atualmente, na Bahia, quase 6 milhões de pessoas estão com as doses de reforço em atraso. A gente precisa avançar com a cobertura vacinal e, com isso, achatar a chamada curva epidêmica dos casos de Covid. Uma coisa muito importante que a gente precisa também deixar claro para a população é que, após tomada a primeira ou a segunda dose, passado em média 5 a 6 meses, há uma redução nesse nível de anticorpos no organismo. E com isso, a proteção vai caindo. Daí ser imprescindível que, quando chegar no período exato, quando chegar na data de tomar dose de reforço, seja a primeira, seja a segunda, é fundamental que essa vacina seja recebida o quanto antes. A vacina continua cumprindo o papel primordial de reduzir internações e reduzir óbitos. Mas a transmissão da doença continua sustentada no nosso território. E só a vacina que vai conseguir também diminuir essa intensidade da circulação viral na Bahia.